O profeta Zacarias era filho de Biquia e neto de Ido. O nome de seu avô foi mencionado porque havia uma alta probabilidade de que ele tenha sido criado pelo avô, já que seu pai morreu cedo antes de criá-lo, provavelmente perecendo em cativeiro. Seu nome significa "O Senhor lembra" e o nome de seu pai significa "O Senhor abençoa". A importância do nome de seu avô, com o tempo, contribui para a esperança da primeira e segunda vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias não apenas trouxe uma mensagem de esperança para o povo de sua época, mas para toda a humanidade, ao longo dos séculos e até hoje. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história do profeta Zacarias. Bem-vindo ao canal Desvendando Milagres. E o pecado transbordou graça, e ali, meus amados. Peço ajuda a todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, pois isso me ajuda muito a produzir mais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. As datas mencionadas no livro confirmaram que ele era contemporâneo do profeta Ageu. Ageu havia pregado por 2 meses e a construção do templo já havia começado quando Zacarias começou seu trabalho. O ministério registrado de Ageu durou cerca de 4 meses. As profecias de Zacarias cobrem cerca de 2 anos, enquanto as profecias nos capítulos 9 a 14 não têm data. O tema principal de Zacarias está alinhado com Ageu. Zacarias foi chamado e enviado por Deus para motivar os habitantes de Jerusalém a completar a construção do templo. Eles desempenharam um papel crucial em despertar os anciãos e o povo sobre o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, instando-os a concluir o programa de construção. Estes foram tempos desafiadores para a pequena comunidade judaica, enfrentando contínua oposição dos samaritanos locais. A construção do local do templo foi retomada em 520 a.C. e foi concluída cerca de 4 anos depois com o encorajamento e ajuda de Deus. Sua determinação e trabalho árduo finalmente valeram a pena. A vinda do Messias e as profecias de Zacarias incluem várias referências à primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. Fala da entrada de Jesus em Jerusalém em um jumento. Ele foi traído por 30 moedas de prata e foi perfurado. Zacarias também descreve o dia do Senhor, quando os pés de Cristo estarão no Monte das Oliveiras, iniciando seu reinado como rei do reino de Deus na terra. Apesar de Judá ser severamente punida por seus pecados, Deus não a esquecerá nem a abandonará. Eventualmente, o povo de Judá será lembrado por Deus novamente e Jerusalém será uma cidade grande, próspera e pacífica. Será um tempo em que todas as famílias da terra irão lá para adorar Cristo como o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos começar com os capítulos 1 a 8. Zacarias 1, 1 e 6 falam sobre a primeira mensagem, um chamado ao arrependimento nacional. Os capítulos 1, 7 e 8 discutem a segunda mensagem, as 8 visões de Zacarias. A primeira visão, o cavaleiro entre as murtas, 1, 7 e 17. A segunda visão, 4 chifres e 4 artesãos habilidosos, 1, 18 e 21. A terceira visão, uma medição de Jerusalém para desenvolvimento futuro, capítulo 2, 1, 13. A quarta visão sobre Josué, o sumo sacerdote acusado, falando sobre o ramo que está por vir, em capítulos 3, 1, 10. A quinta visão, o candelabro de ouro e as 2 oliveiras, em capítulos 4, 1, 14. A sexta visão, um rolo voador trazendo uma maldição, 5, 1, 4. A sétima visão, um cesto carregando uma mulher, 5, 5, 11. E a oitava visão, 4 carros de guerra e cavalos, capítulo 6, 1, 8. Comentaristas e muitos estudiosos da Bíblia concordam que o significado exato de muitas dessas visões é obscuro e incerto. Aqui está uma lição importante. Não é sábio atribuir nossos próprios significados pessoais a essas visões, a menos que haja um claro apoio bíblico. Por exemplo, a quinta visão mostra um candelabro produzindo luz. Com relação ao significado da luz, entendemos que Cristo veio ao mundo como uma luz, e Ele é a luz que ilumina o caminho da verdade e do entendimento da vida. Salmo 119, 105 afirma:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cristo se referiu aos seus discípulos como luz em um mundo escuro, encorajando-os a serem exemplos brilhantes para os outros. No capítulo 6, o 9 e 15, fala sobre uma sequência de cativos e sobre o ramo que claramente se refere ao Messias que construirá o templo de Deus. Hoje, sabemos que esse tempo é nós. O capítulo 7, 1-8, fala sobre a terceira mensagem, abordando o jejum e a obediência. Quando o templo estava quase concluído, uma delegação foi enviada a Jerusalém para perguntar aos sacerdotes e profetas sobre certos jejuns nacionais instituídos como dias de luto por calamidades. Estes eram tradições humanas e não se referiam ao jejum proclamado por Deus no dia da expiação, como visto em Levítico 23, 26, 32. Zacarias forneceu o veredito de Deus nos capítulos 7 e 8 em 4 sessões. Cada sessão começa com o mesmo texto básico. Não há condenação desses jejuns nacionais, mas Deus dá uma lição importante sobre o propósito do jejum. As pessoas não estavam jejuando para se aproximar de Deus, mas estavam jejuando por motivos egoístas. Enquanto estavam no cativeiro, as pessoas deveriam ter usado esses dias de jejum como oportunidades para refletir sobre os pecados que cometeram, resultando no castigo nacional. Esses jejuns deveriam ter sido momentos de autoexame, levando ao arrependimento sincero e à mudança de estilo de vida. Em vez disso, estavam absortos em sentimentos de autopiedade e remorso externo. O profeta questionou o benefício de seu jejum no passado, pois era feito por hábito e tradição. Cristo também condenou os motivos hipócritas para o jejum, e a questão do jejum foi resolvida. Não há indicação de que decisões finais foram tomadas. No entanto, Zacarias aponta para um tempo em que os jejuns nacionais se tornarão festas alegres. Eles pintam um cenário utópico quando Jesus Cristo reinar. Será uma era de paz e prosperidade, com crianças pequenas brincando nas ruas de Jerusalém e pessoas idosas sentadas nas ruas sem medo. Considere a seguinte descrição nas condições em que Cristo governa de Jerusalém. Os habitantes de uma cidade irão para outra. Eles continuarão indo e orando diante do Senhor e buscando o Senhor dos exércitos. Eu também irei, sim. Muitos povos e nações fortes virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e orar diante do Senhor. O foco dos últimos 6 capítulos está principalmente em eventos relacionados aos últimos tempos. No capítulo 9, 1-8, fala sobre o julgamento das nações vizinhas. O capítulo 9.9, 17, fala sobre uma profecia de Cristo entrando em Jerusalém poucos dias antes de seu sofrimento e morte. No entanto, esses versículos também se referem à segunda vinda de Cristo, quando ele salvará seu povo e trará prosperidade e paz ao mundo inteiro. Passando para o capítulo 10, Deus tem uma acusação contra os pastores, possivelmente governantes ou líderes espirituais, que falharam em afastar o povo do mal e do pecado. No entanto, esta situação mudará com a segunda vinda de Cristo, um tempo em que eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão para cima e para baixo em seu nome. No capítulo 11, Deus continua suas acusações contra os falsos pastores que desviaram o rebanho. Durante seu ministério, Jesus Cristo afirmou ser o bom pastor, disposto a dar sua vida pelas ovelhas. Orling deixa de se importar com o rebanho e os abandona. Um ai é pronunciado contra o pastor inútil em Zacarias 11, 1-17. No capítulo 12, eventos monumentais e desastrosos são descritos enquanto as nações estão envolvidas em uma batalha destrutiva ao redor de Jerusalém. Quando esta batalha ocorre, provavelmente uma referência à batalha culminante final que acontecerá na volta de Cristo, as nações serão motivadas a lutar contra o retorno de Cristo, mas serão completamente derrotadas. Grande parte de Zacarias 12 descreve as cenas de batalha e como Deus defenderá os habitantes de Jerusalém. Note esta declaração notável no versículo 10. E eles olharão para mim, a quem traspassaram. Sim, eles lamentarão por ele como quem lamenta por seu único filho.
Esta é uma clara referência a Jesus Cristo, que foi traspassado em sua primeira vinda e será visto em seu retorno à terra. No capítulo 13, a frase "naquele dia", no versículo 1, mostra uma continuação do fluxo da história dos eventos descritos no capítulo 12. Cristo derrotará seus inimigos e iniciará o processo de restauração da verdadeira religião, começando com a purificação do povo do pecado e da impureza. O primeiro capítulo dos capítulos mais esperançosos e encorajadores da Bíblia retrata a intervenção de Cristo nos governos e assuntos humanos, retratando seu retorno em poder e glória, culminando em seu governo milenar na Terra. Esses versículos inspiradores do milênio são tocantes, edificantes e emocionantes. Como sugere o nome de Zacarias, Deus lembrará suas promessas, e podemos ter certeza de que Ele não esquecerá de cumpri-las. Aprendamos a lição do passado, e como o apóstolo Pedro advertiu, nos últimos dias virão zombadores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. De fato, esses zombadores estão dizendo que não precisamos nos preocupar com os avisos proféticos da Bíblia, pois essas alegações são falsas. O que algumas pessoas esquecem é que Deus está vivo e garantirá que suas promessas sejam cumpridas. Esta é uma lição vital que devemos aprender e lembrar. A morte de Zacarias é mencionada na Bíblia, e a Bíblia menciona vários Zacarias. Muitos podem confundir o Zacarias de 2 Crônicas 20 e 21 com o Zacarias mencionado por Jesus em Mateus 23:35. Embora ambos sejam chamados de Zacarias, um é filho do sacerdote Geu, e o outro, diferentemente, é o Zacarias mencionado em Mateus, que deve ser filho de Berequias, um dos profetas menores, e é o mais provável porque o outro Zacarias, filho de Geu, morreu por volta de 800 a.C. Se Cristo tivesse se referido a este Zacarias, então o tempo decorrido de Abel até ele não cobriria todo o período do Antigo Testamento, que se estende até 400 a.C. De Abel a Zacarias, filho de Berequias, seria um período muito mais amplo do período do Antigo Testamento do que de Abel a Zacarias, filho de Geu. Visto que muitos Zacarias são mencionados no Antigo Testamento, é desafiador imaginar que 2 deles tenham sido mortos em circunstâncias semelhantes. O que Jesus disse sobre Zacarias sendo morto entre o santuário e o altar, e afirmando que seus contemporâneos tinham responsabilidade por essa morte, ao usar a expressão "a quem vocês mataram", tudo isso foi cumprido ao pé da letra durante o cerco de Roma em Jerusalém por volta do ano 70 a.C. e foi relatado pelo historiador Flávio Josefo. No final, aqueles cansados de derramar tanto sangue fingiram querer observar alguma forma de justiça e, tendo determinado matar Zacarias, filho de Berequias, por causa de sua ilustre linhagem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens bons, assim permitiram que esses 60 juízes pronunciassem a sentença. Não houve um único deles que preferisse se expor à morte do que ao remorso de ter condenado um bom homem pela maior de todas as injustiças. Todos, com uma só voz, o declararam inocente e assim Jerusalém, ao fazer mais um mártir, encheu a medida dos pecados de seus ancestrais. Isso está de acordo com Apocalipse 6:11, que diz: "A cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que o número de seus companheiros servos e seus irmãos, que estariam para ser mortos como eles, fosse completo."